Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa terceira lição da escola da EBD Online. Espero que você esteja bem. Se você está na sua casa, pegue a sua Bíblia, seus apontamentos, esteja bem à vontade. Vamos começar a nossa aula, lição 3, orando ao Senhor. Pai querido, Pai amado, louvamos o Teu nome e suplicamos agora que o Senhor esteja ministrando no nosso coração, no coração das pessoas que estão em suas casas, e que Tu possa fazer maravilhas nesta aula. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui o texto que está em Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 14, para nós termos uma base para o nosso estudo. Diz a palavra: Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que estavam com ele, subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado o seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal agora. Pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, do servo de Deus, teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Vejam só que essa leitura que acabamos de fazer fala dessa mensagem que certamente vai ir direto ao seu coração. Vamos lá então. Todas as pessoas ao longo de sua existência de vida sofrem traumas emocionais. Isto acontece quando somos machucados pela vida ou por indivíduos próximos a nós ou não. Os traumas emocionais podem deixar feridas profundas na alma. As consequências é que a dor causa sofrimento ao episódio acontecido e ficamos impotentes para reagir. Isso nos leva ao ressentimento por ter sido injustiçados e o temor de sermos novamente atingidos. Com isso, fechamos em nós mesmos e, sem perceber, construímos uma muralha de amargura, desejo de vingança, autopiedade, medo construído para nossa proteção. Nos impede de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Vamos agora, baseado no texto que acabamos de ler, da nossa lição, que é o exemplo de José, descobrir que há cura para os traumas emocionais, das lembranças dos sofrimentos causados por terceiros. O tema desta oportunidade é cura pela palavra de Deus para os traumas emocionais. O caso José. José é o nosso personagem principal. José passou todo tipo de sofrimento. Quando adolescente, lá na casa do seu pai, Jacó, com seus irmãos, era injuriado, era perseguido e não vivia bem. Mas chegou um dia que os seus irmãos levaram ele
para as Campinas, e lá ele foi deixado. Logo a seguir foi vendido para o Egito. Mas vamos agora descobrir as experiências do servo José. Em primeiro lugar, vamos aprender aqui como lidar com a dor nos traumas emocionais. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que nenhum de nós está isento dos traumas emocionais. Nenhum de nós está isento de passar por sofrimento, por tristeza, por dor, por separações. José tinha todos os motivos para ser uma pessoa vingativa e amarga. O exemplo deste servo de Deus nos encanta porque ele sofreu todos os golpes que a vida podia oferecer. Perdeu a mãe ainda bem jovem, em casa era odiado pelos irmãos mais velhos, foi raptado e vendido como escravo. Na casa de Potifar, oficial egípcio, enfrentou o assédio sexual de sua patroa, sendo caluniado por ela, sendo preso e amargou 3 anos na prisão. Você pode imaginar como aquele jovem se sentia? Tudo concorria para se tornar um homem condenado à enfermidade e à tristeza. O fato de sermos servos de Deus e crentes em Cristo não nos torna imunes ao sofrimento. O que aprendemos com José é que doenças, acidentes, traições, perdas e tantos outros reveses fazem parte da existência humana. Por exemplo, temos o exemplo de Jó, que perdeu bens, filhos e sofreu no corpo uma enfermidade cruel. Todos nós estamos sujeitos a isso. Talvez eu falo com você que esteja passando por uma situação semelhante, como a de José, como a de Jó. Entretanto, José não ficou remoendo a dor dos traumas emocionais. Ele olhou para as possibilidades que vinham da parte de Deus. Eu chamo isso de atitude positiva. Olhar para Deus com atitude de perdão e não de ressentimento. Se nesta oportunidade você está passando por uma situação semelhante, olhe para Deus. Eu chamo isso de atitude positiva. Olhar para Deus com atitude de perdão e não de ressentimento. O Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é olhar para Deus com atitude positiva. Saber que Deus vai ouvir a sua oração. Saber que Deus está ouvindo o seu clamor. Ele está disposto a abençoar você. Vamos agora para o ponto número 2, que é a atitude de ressentimento. O ressentimento é uma toxina emocional que destrói o coração, a alma e o corpo da pessoa. O que é ressentimento? Ressentimento é a angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa ou por um mal causado por uma outra pessoa. O ressentimento muitas vezes se apresenta como um empecilho à obra restauradora de Deus e do seu Santo Espírito. Portanto, se nós continuarmos com ressentimento no nosso coração, Deus não pode operar na nossa vida, na sua vida. Qual deve ser a nossa atitude diante desse fato? É deixar Deus cuidar pacientemente o tratamento, começando pelo nosso coração. Desta forma, somos livres do fardo e da escravidão provocados pelo sofrimento associado ao ressentimento. Em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Oh, que palavra maravilhosa, que palavra que vem ao encontro do nosso coração. Quando nós vamos ao encontro do Senhor, Ele promete que vai aliviar, que Ele vai tirar todo o nosso sofrimento, o nosso fardo. Onde há mágoa, o diabo leva vantagem. O ressentimento nos torna marionetes nas mãos de Satanás, amarrados, controlados, escravizados, fazendo exatamente o que ele quer. O exemplo de José é uma lição de vida. Ele não reagiu negativamente aos seus inimigos. Então, se você foi maltratado, se você foi prejudicado, não pague com a mesma moeda. E veja que eram muitos inimigos de José. Ele deixou nas mãos de Deus tudo aquilo que ele desejava para a sua vida. O exemplo de José é uma lição de vida. Ele não reagiu negativamente aos seus inimigos. No livro Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, 3 que eram considerados seus amigos o acusaram de forma injusta. Com isso, no dia do seu casamento, ele foi levado para a prisão e ali ele amargou 12 anos de sofrimento. Perdeu a esposa, os bens, os amigos. Logo após, ele fugiu da prisão e foi atrás daqueles que o prejudicaram. E um a um ele matou. Mas isso não resolveu o problema dele, porque a tristeza e a amargura continuou no seu coração. José também poderia ser um conde de Monte Cristo, mas tudo mudou quando Deus permitiu uma virada espetacular na sua vida. Faraó teve um sonho. José foi tirado da prisão, interpretou o sonho e deu conselhos sábios. Com isso, as bênçãos veio sobre José. Conquistou o coração de Faraó, foi elevado à condição de vice-governador do Egito, abençoou a sua casa, trouxe todos os seus parentes para o melhor lugar do Egito, casou e teve uma família feliz, reconciliou com os seus irmãos. Sua vida mudou porque ele não reagiu aos traumas emocionais. Aqui está um conselho sábio da palavra de Deus. Não reaja aos traumas emocionais. Em terceiro lugar, existe uma outra atitude diante da ferida do coração, que é a atitude de perdão. Veja só o que diz o verso 17 do capítulo 50 de Gênesis. Assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Vejam só o resultado que o perdão traz ao coração de todo aquele que perdoa. A pessoa que mais recebe bênçãos é aquele que perdoa. Foi essa atitude de perdão que salvou José de tornar-se um prisioneiro do seu passado. Que coisa linda! Não abrigou em seu coração ideia de insegurança. Sua vitória foi completa, perdoando seus irmãos. O perdão e a reconciliação com eles lavou a sua alma. Perdoar é um ato de libertação, de conquista. Perdoar é libertar do domínio de quem nos magoou e da opressão de Satanás. Muitas vezes o inimigo de nossas almas aproveita da falta de perdão para nos oprimir, proveniente do ressentimento.
Perdoar é deixar de viver no passado, ver os frutos do presente e conquistar o futuro. Perdoar é permitir a cura interior de Deus, promovendo o alívio para as dores da alma. O salmista Davi, no Salmo 42, 11, diz assim: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Nessa oportunidade, eu deixo para você esse versículo. Espera em Deus. Em segundo lugar, agora, libere o perdão. A melhor forma de ficar livre do fantasma que atormenta a alma e o seu coração ferido é justamente liberar o perdão ao ofensor. Seja quem for, por mais que doa no seu coração, por mais que você tenha sofrido ou por mais que você esteja sofrendo, perdoe. A cura só virá quando você verdadeiramente tomar essa atitude que trará paz ao seu coração. O perdão é a provisão de Deus para garantir a nossa felicidade. Se você quer ser uma pessoa feliz, Deus tem uma provisão para a sua felicidade. Só assim fazendo é que Deus nos ajudará nessa tarefa de perdoar. Segundo, reaja usando a arma de Cristo. Assim como os inimigos de Jesus fizeram, maltratando, escarnecendo, Jesus usou a melhor forma. Qual? O amor. Eu sei que é difícil, mas funciona. Ele perdoou os seus ofensores. Ali na cruz, ele perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando fazemos isso, as bênçãos dos céus é derramado sobre nós. O fato é que se queremos viver uma vida plena, precisamos exercitar o que a Bíblia diz. Perdoar traz benefícios espirituais, físicos e sociais. Romanos 8, 28. Para concluir, comece hoje a viver uma nova trajetória de vida. Aprenda com José e com Jesus Cristo, nosso maior modelo de vida. Exercite pela fé tudo o que aconteceu. Lembre-se, o perdão é o melhor remédio para uma vida feliz e saudável. A cura sempre vem pela palavra de Deus. Agora eu vou deixar alguns conselhos para você. Conselhos da palavra de Deus. Primeiro, não reaja negativamente aos traumas emocionais. Ele destruirá você. Segundo, siga os passos de José do Egito. Deixe Deus curar você. Terceiro, não deixe ser vencido pelo ressentimento. O ressentimento é uma toxina emocional que destrói a sua vida, o seu corpo, a sua alma e destrói também aquelas pessoas que estão ao seu redor. Quarto, entregue toda a sua dor, tristeza, sofrimento aos pés de Cristo. Sexto, seja curado pelo poder de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Sétimo, vença sempre com a arma do amor de Cristo. E por último, com isso você desfrutará de vida plena na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.